I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Yes, I can make it now, the pain is gone. Então, olha só, pessoal, nós vamos começar aqui um bate-papo com o Marcelo Vota. Ele acabou de ministrar uma palestra aqui no evento Coffee Brasília, que está acontecendo no Casa Parque. E o tema da palestra dele é incrível, é importante, é necessário, se não dissermos fundamental, que é o café inclusivo. Inclusão hoje é uma necessidade. A gente precisa respeitar, a gente precisa praticar. E você, Marcelo, hoje vai colocar aqui pra gente a sua história, porque eu tenho certeza que ela vai inspirar muita gente. É muito necessário. Obrigada por você ter topado bater esse papo aqui com a gente, tá? A gente começa o nosso bate-papo com um café, porque onde tem café e pessoas, a gente tem um cenário perfeito. E como o nome do nosso programa é esse, eu preciso te perguntar, pode pôr café? Pode, por favor, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus, esse pelo amor de Deus veio lá do sul. Eu sou um pouco gaúchês, eu falo um pouco gaúchês. Conta pra mim, onde você nasceu, Marcelo? Nasci em Santos. Eu sou de uma família de pessoas que trabalharam em café. Não é de cafeicultores, mas como diz o Gabriel Guimarães, barista, ele fala assim, cafezeiro, né? Cafezeiro e cafezeiro. Cafezeira. Então seria a quarta geração de trabalhadores de café da minha família. Não sobrou fazenda, né? Não sobrou, mas sobrou conhecimento, que eu diria que seria o mais importante, não? Então é isso, eu comecei em café desde muito pequeno, na verdade, mas oficialmente há 15 anos. E eu sou então de Santos. Quando eu tinha uns 26 anos, eu fui para o Rio Grande do Sul. Qual cidade do Rio Grande do Sul? Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Nossa, a fronteira. Eu tenho uma conhecida que ela nasceu lá. É mesmo? Nossa, Santana do Livramento. que raro, né? Seu cafezinho, a gente está tomando obrigado. esse café Portinari aqui hoje. Muito obrigado. Eu tomei outro dia com a Josiane Cotrim um café que é florada, feita somente produzido somente por mulheres. Isso é tão legal também. Eu vi. Você viu? Eu vi. E hoje a gente está tomando esse Portinari aqui. E daí você é de Santana do Livramento. Isso. Na verdade, Você eu morei lá. Morou lá. Eu morei lá quase 9 anos em Santana do Livramento. Santana do Livramento. Até desculpa, minha articulação é meio ruim. Mas... Eu acho a sua articulação muito boa. Muito obrigado. E eu gosto da sua voz, ela é bem posta. Obrigado. A gente estuda como que a gente vai falar. Porque eu precisei reaprender a falar. Né, por conta eu fiz cirurgias. Depois eu vou contando a cronologia um pouco. Mas eu fiz cirurgias que me trouxeram essa desartria que a gente chama na fonoaudiologia. A gente não. Que eu chamo, que eles chamam na fonoaudiologia, porque eu não sou fonoaudiólogo. Eu sou um paciente. Desartria. Que é isso, que é um pouco dessa dificuldade de articulação, mas eu aprendi muito com esses profissionais. De que forma que a gente vai articular melhor a palavra. E também com os psicólogos. Né? Como que você vai conseguir, eu estava falando em off, que eu gosto muito de uma pessoa chamada Marshall Rosenberg, que ele é um psicólogo. Eu, na verdade, não conheci ele pessoalmente, né? Mas eu conheci o livro dele. É um livro antigo, né? Acho que foi nos anos 70 que ele escreveu. Posso estar enganado, alguém comenta se eu estiver enganado. E ele fala muito de você articular as palavras,
você se fazer claro, mas não tem problema se você não se fizer claro. Você pergunta. Entendeu o que eu falei? Entendi. É isso. Entendi o que você falou. A partir do momento que você fala, você entendeu o que eu disse? Eu falo isso muito porque eu sou formada em letras e quando a gente estuda a teoria da comunicação, a gente estuda exatamente isso. Claro que ele está falando por uma outra vertente, mas na língua portuguesa, quando você fala, alô, você espera que seu receptor receba a mensagem, decodifique e deu o retorno, certo? Então acho que é por aí, né? Sim. É muito interessante isso. Não sei se você... Não, claro. Eu inclusive, letras, coincidentemente, isso a gente não combinou, tá? Letras, eu fiz letras no começo. Olha. Isso foi na USP. E era um momento de efervescência política muito grande. E eu já tinha neurodivergência naquela época e eu não sabia, né? E o meu foco era estudar e eu não conseguia. E a gente estava... Era uma época assim, de ocupação na reitoria. Não vou dizer que eu fui totalmente excluído disso, pelo contrário, eu estive nessa boa parte do que estavam conversando sobre isso, né? Estava se falando sobre retomar a universidade como um espaço dos estudantes, né? O que não estava acontecendo. Mas eu falei sobre isso naquela época, mas eu queria muito estudar. E aí eu saí da letras. E eu não consegui. Então isso faz parte da minha história, porque eu, por conta da minha neurodivergência, eu não é diagnosticada, tá? Porque aquilo que eu tenho, clinicamente falando, a parte dos sintomas, vamos falar assim, se equiparam muito com neurodivergências, com o espectro autista e com a TDAH. Eu posso chamar isso de uma condição? Qual é a palavra mais adequada para a gente se referir Ao quê? Ao quadro, né? Ao meu quadro ou ao Sim. quadro da neurodivergência? Não, ao seu quadro. É uma condição. É porque muitas vezes as pessoas, elas têm essa preocupação de utilizarem uma palavra adequada, respeitosa, porque assim, eu vejo que as pessoas muitas vezes elas se inibem, né? Porque elas não sabem como se referir, né? Sim. Explica pra gente o que você como pessoa percebe em relação a isso. Porque assim, hoje o mundo ele precisa ser inclusivo. A gente precisa respeitar limitações, situações, condições. Por isso que eu tô te falando assim, é ok ou existem palavras mais adequadas quando a gente vai falar sobre esse assunto? Essa é uma pergunta complexa. Eu complexo, tive que responder né? a primeira, porque eu também, senão eu vou me perder na primeira pergunta, e aí depois eu respondo a segunda. Porque eu acho que é bem complexo, mas eu vou te falar uma coisa fácil, né? A minha deficiência, ela é neurológica. Então o meu laudo... E ela é adquirida pela... leucemia. Na verdade, assim, aos 3 anos de idade eu tive leucemia, tá? E por conta do tratamento, ele ser na época muito invasivo, hoje é mais tranquilo. Mas na época, assim, era bem complicado, né? Inclusive, tinham pessoas que não conseguiram aguentar e fatalmente tiveram, né, que a óbito. Mas, assim, e muitas pessoas ficaram 30 anos depois, como eu, com algum tipo de cisto, algum tipo de criação cística, ou eu posso estar errado, algum médico, por favor, possa me corrigir nos comentários. Esse tumor ele pode ser benigno ou maligno. No meu caso foi benigno, porque eu já tinha tido um tumor maligno. Isso foi explicado, aí sim eu tô parafraseando um médico. Eu sou paciente do HC, do Hospital das Clínicas, então eu sou muito bem assistido. E a minha cirurgia eu fiz na Santa Casa, lá em Uruguai. Então, sistema público total. E um deles, né, o neurologista, me falou que eu tive um câncer, né, um tumor maligno
porque ele é um tumor maligno na medula, a leucemia. E o meu corpo, ele evoluiu para eu ter, depois, quando eu fui desenvolver, provavelmente por conta do tratamento da leucemia, é esse cisto. Só que o cisto é o quê? É um tumor benigno. Então, eu não tive assim, algum problema com a evolução da doença. Ele acontecia só e era possível que ele crescesse. E é provável que ele tenha crescido ao longo de 30 anos. Entendi. Porque se você imagina que aos 3 anos eu tive leucemia, aí foi feita a radioterapia no sistema nervoso, que era uma coisa que eles faziam que era profilático na época. Para não desenvolver, porque um dos lugares que a leucemia poderia voltar a acontecer era na medula. Então o tratamento do sistema nervoso era real, era uma coisa que era feito. Hoje em dia eu posso estar errado, mas não se faz da mesma forma, tá? E é por conta desse tratamento que ele provavelmente teve alguma mudança, alguma mutação nas células por conta dessa radioterapia. E aí eu tive um cisto que ele foi crescendo. Só que aos 33, para muitos, né, não sei quem é 30, mas é uma idade meio cabalística, ele veio, ele estava muito grande. Ele era um tamanho de um ovo, para vocês terem uma ideia. Você imagina que no cérebro é muito grande. Então ele estava pressionando e eu achava que era uma outra coisa. Eu ia nos hospitais, nos médicos, eu não sabia que era um cisto. Eu achava que era labirintite. Alguém já teve alguma labirintite na família? Deve saber, porque os sintomas eram muito parecidos, entendeu? Eu já tive muitas crises de labirintite. Você já teve? Então você vai saber. Sei. Aí eles achavam que era labirintite, aí eu ia tomar o remédio para labirintite. E não passava. Daí eu fazia os exercícios para labirintite, né? Aquela coisa de apertar a cabeça para cima e forçar para baixo e tal com a mão. Mas não funcionava, eu só ficava pior. A ponto de eu não conseguir comer mais e não conseguir mais engolir. Desculpa que eu bati aqui. E aí que eu fui de novo, mais uma vez para um socorro, e falaram, tá, a gente vai fazer uma tomografia, e nessa tomografia deu o cisto. Aí acho que no dia seguinte eu já estava em cirurgia lá na Santa Casa de Uruguaiana. Rápido assim? Porque era muito grave, assim, era emergencial. E aí eu fui de ambulância, a gente pegou, eu não sei quanto tempo foi, porque na hora tava muito ruim, mas acho que foi umas 2h30, talvez 2h30 de ambulância até a Santa Casa. E eu entrei e logo depois eu já entrei em cirurgia. Então foi uma coisa de emergência e faço essa parte. Os profissionais de saúde foram, assim, anjos da minha vida. Assim, nossa, o que eles... do SUS, né? No caso. É importante eles falar isso. Nossa, é importante. Vamos falar. Porque eu senti isso na pele. E não foi só da Santa Casa, né? E também não foi só no HC. Foi todo o tratamento. E eu fui paciente... Quem é dessa área conhece muito bem o Lúcio Montoro. Fui paciente do Lúcio Montoro. Até hoje eu sou. Mas eu passei em tratamento por lá, com terapeuta ocupacional, com fisioterapia, com fisiatria, com fisiatra também. Apoio completo. Apoio completo. E assistente social e assim, tudo. Né? Desculpa te perguntar, hoje você tá com quantos anos? 36, eu vou fazer 37 agora, daqui a pouco em setembro, 17. Tá chegando? Tá chegando. Que dia? Provavelmente eu vou passar meu aniversário aqui em Brasília. Que dia de setembro? 17. Olha. Daqui a pouquinho. Legal. Você é virginiano? Sou virginiano. Isso me ajudou, inclusive, a ser muito... Eu sou muito metódico, sempre fui. Quando eu era pequeno, meu estojo era separado em cores em degradê. Pra você ter uma ideia. Eu vou te falar uma coisa, virginiano é sistemático. Muito. Você tem isso assim de ter a sua rotina certinha? Acordar, colocar as coisas no mesmo lugar, ter o seu... Você é metódico assim no seu dia a dia? Na sua casa? Você é assim? Fala a verdade, Marcelo. Não, pode... Eu quero que você fale a verdade. Não, é que é perfeita essa sua pergunta, porque ela tem muito a ver com o que eu faço, tá? Eu vou falar, tem frases que eu utilizo até para embasar, tanto para o interlocutor entender. Isso não é só no podcast, tá? Isso, eu sou metódico no dia a dia, porque eu preciso ser assim.
para funcionar, para eu conseguir comunicar devidamente e para a pessoa também conseguir me perguntar. Legal demais. Se ela perguntar 5 coisas, eu não sei, eu pergunto para ela, o que você quer que eu responda? Entendeu? Aí você pergunta tem que ser pautado e sequencial e né, ordenado assim. Isso. Até eu poder, por exemplo, me sentir à vontade, porque nem sempre que eu sou mais robótico, mas assim, isso não é sinal de ser robotizado, não é? Não. Eu sou. Eu acho que é uma dinâmica que você precisa seguir, né? Até para você se sentir, de certa forma, parece até ser contraditório isso, mas para você ter uma certa liberdade. Sim, né? sim, não, exatamente. Porque para você, eu, por exemplo, quando eu vou num lugar, seja por lazer, por exemplo, eu preciso me certificar que lá tem um banheiro, por exemplo, que lá tem um lugar confortável para sentar, que nem eu agora estou sentado numa cadeira que tem encosto, porque se não tivesse, eu fico muito, que eu tenho bastante coisa, mas eu tenho eu tenho bastante a propriocepção. A propriocepção o meu cérebro, ele não calcula exatamente a posição do meu corpo. Posso estar errado de novo. Então eu não sei, por exemplo, se eu tô assim, torto ou não tô. E isso com certeza, né? A gente bem sabe, se a gente ficar andar torto, a gente depois tem dor. Então eu preciso fazer isso da forma correta. Então da mesma forma que eu tenho que praticar aquilo que eu aprendi no HC e no Simão Toro. Diga-se de passagem, é uma das maiores entidades, né? Fala assim, não sei se é um órgão, uma entidade, clínica o HC ele é referência. Ele é uma referência. Uma referência e o outro total. é o aqui em Brasília. São 2 referências no Brasil. Isso, é o Sara, que é outra referência. Ele é o equivalente ao do Simão Toro, vamos dizer, que tem lá no caminho no Sudoeste. No Sudeste. Legal. E ele tem. E aí eu cheguei a fazer muito tempo em algumas unidades, que dependendo da vocação da unidade, né, você tem mais voltado para TO, movimentos finos, né, por exemplo. Então, no movimento maior, naquilo que era mais movimentos na destreza, não a destreza fina, aquilo que é o contrário, que seria um controle motor mais espacial e mais amplo, eu fiz no HC, eu fiz no motor do HC. E era lá que eu aprendi a caminhar de novo. Porque hoje, não muito, tá? Não em larga escala, não em muito tempo, mas eu consigo, se eu me controlar, a correr. Então eu saí de cadeira de rodas do hospital para conseguir correr. Então assim, isso foi uma grande vitória e assim, não foi minha, sabe? Porque assim, o que tem comigo, eu não sei, eu nasci com isso, entendeu? Eu nasci com essa resiliência. Então, inclusive eu aproveito esse gancho para falar assim, se eu tive essa condição de conseguir superar o meu obstáculo, por que não passar na frente, entendeu? E por que não também divulgar essa experiência que eu tive com esses profissionais que eu tenho até hoje? E esse desejo veio a partir de quando? Veio a partir justamente quando eu tava na recuperação da cirurgia, tá? E eu percebi que assim, se eu não esquematizasse corretamente na minha cabeça, especialmente eu comigo mesmo, eu não ia conseguir sair dali. Eu ia padecer de alguma forma. Não sei se era psicologicamente. Muita gente, provavelmente que está ouvindo a gente, já conheceu alguém que teve, por exemplo, Covid, que ficou 2 meses no hospital. Né? E a pessoa meio que deu uma despirocada. E assim, e tudo bem, porque quando a gente fala no projeto chama Café Inclusivo, na verdade ele tem que incluir a todos. Diagnosticado ou não, todo mundo passou por alguma barra na vida, ou própria ou de alguma pessoa que gosta, alguma pessoa próxima, todo mundo. E essa é uma delas. E eu passei pela minha. Só que eu não vou dizer que ela é maior do que as outras. Eu não vou dizer que ela é melhor. Não vale mensurar. Não vale. Teve um cara que eu sigo, que é o Ivan Barão, que ele subiu na rampa com o Lula. Ele seria um representante da comunidade das pessoas com deficiência. E é importante para se aprender muito sobre isso. Quem não conhece pode segui-lo, porque ele é muito didático. Ele também tem deficiência. E o Ivan Barão fala que ele falou ele falou sobre isso,
Desculpa. Deficiência não se compara. Não tem como se comparar. Como que você vai comparar, por exemplo, uma deficiência... eu vou falar então que eu sofro mais do que uma pessoa que tem uma deficiência na mão. Eu não sei o que ela tem. A gente tem hoje, foi autorizado esses dias, virou oficial, um cordão de deficiências ocultas. Eu tenho uma deficiência oculta, que não aparenta. Não. Mas como que eu vou falar que a minha deficiência ela é menos importante do que uma pessoa que ela tem visivelmente? Pois é, mas hoje eu já li, já saiu na mídia exatamente isso. Eu vou te falar de uma pessoa da minha família, tá? Eu tenho uma prima que ela nasceu albina e o albinismo ele traz uma limitação na visão, né? E ela desenvolveu essa limitação, tanto que ela não está apta a dirigir, né? Justamente por isso. E é algo que é invisível. Porque se ela está aqui, ela está conversando comigo, ela está me vendo, claro que com a devida proporção, né, que a visão dela permite, mas ela não mostra ter essa limitação, tá? Mesmo porque ela não, hoje, né, adulta, ela não tem o cabelo do albino branquinho, né? Não, ela pintou o cabelo hoje. Quando ela era uma criança, ela era bebê, porque eu sou a mais velha da família, né? Todo mundo achava ela diferente, linda, aquela criança com cabelinho branquinho e tal. Mas, assim, por escolha e com os direitos dela, claro, ela decidiu pintar o cabelo. Então, assim, mas ela sofre preconceitos, né? Eu acho que é uma limitação invisível, né? E eu nem sei, assim, te dizer se esse cordão, ele é algo que a pessoa deseja usar ou se isso é um instrumento para fazer valer o direito, muitas vezes, né? Para mostrar que existe, né, uma lei que defende, né, as pessoas dessa condição, mas isso hoje tem vindo muito à tona, essas limitações invisíveis, e muitas vezes as pessoas agridem as outras, acham que estão buscando um direito que não existe, porque não sabe da história daquele ser humano, não sabe, né? Então, assim, não sabia dessa do cordão. É um cordão, tem um cordão de girassol que é para todas as deficiências ocultas. O girassol, mas ele, né, acabou de ser oficializado. Ele acabou de passar, eu não sei qual que é a medida na lei, mas ele acabou de passar de ser legalizado e ele está sendo distribuído eu não sei se nas entidades de saúde, nos postos de saúde, ou se são os profissionais que destinam isso. Mas ele tá, eu deveria estar usando, inclusive. Mas eu acho muito importante. Eu não sei se você quer que eu comente sobre isso, porque eu teria um comentário para fazer. Vou ser livre para falar o que você quiser. Eu só queria dizer para quem está nos assistindo a razão do café na sua vida. Vamos botar café, sim, claro. Acho importante. Onde que veio o café para que viesse a criação do café inclusivo? Sim. Né? Você sempre gostou de café? Sim, como eu falei, eu sou a quarta geração de trabalhadores de café na minha família. Mas você sempre foi bebedor de café? Sempre fui bebedor, super bebedor. Só que eu, até por característica mesmo, então, na minha história de vida mesmo, eu era inadequado de alguma forma, eu não encaixava exatamente no padrão. Então, eu sempre torci um pouco o nariz para falar sobre, quando as pessoas falavam sobre algum tipo de caixinha, né? Algum tipo de romantismo sobre algo. Eu sou de os meus primeiros professores, eles tinham 80 anos. Eles tinham, na verdade, eu acho que o primeiro professor foi meu pai e meu avô, né? Com certeza. Os dois, né? O meu avô tem 95 anos. Então, e meu pai tem 65. Então, eles não falavam sobre café especial como eles falavam sobre café. Então, eu entendo essa compreensão do café especial. Ele é muito importante, assim como todas
as caixinhas. Eu vou falar muito sobre isso porque, de alguma forma, nós não nos encaixamos como pessoas com deficiência. E é o problema, e muito se fala na comunidade, nessa comunidade inclusive, e em muitas, e também em outras comunidades também, outras lutas se fala muito sobre isso, que a gente não teria que respeitar a pessoa com quanto a gente entenda que a pessoa tem uma deficiência ou tem uma caixinha que a gente deve respeitar. A gente deveria respeitar as pessoas independentemente, né? Independente. Não é uma como é que fala? Não é uma exceção, é uma regra, né? É obrigação. É assim, obrigação. de todos. Né? Não é obrigação, deveria ser natural. Deveria ser natural. Por que você tem que mudar o seu comportamento diante de alguém, independente de quem seja e do que esteja passando? Não é isso, né? Não é sobre isso, não. Exato. O que a gente julga que é o certo fazer. Porque às vezes a gente julga, por exemplo, o capacitismo aparece muito. O capacitismo seria o preconceito contra as pessoas com deficiência, correto? Então o capacitismo ele vem muito do eu vou te tratar com o devido respeito se você me mostra que você tem deficiência. Então você está julgando que você tem a deficiência e aí sim eu posso ser um pouco mais contido, por exemplo, na minha agressão. Porque a gente normalizou bastante a agressão. Até mesmo quando a gente, briga com alguém, por uma coisa às vezes que, a gente entendeu errado. Quem aqui não teve, assim, todo mundo deve ter tido algum momento onde a comunicação não foi bem feita e aí a pessoa lá do outro lado, né, do outro interlocutor da conversa, fala assim: não, mas eu, ao invés de falar assim, eu não entendi, pode repetir, por favor? Ela fala assim: não, mas você tá falando besteira. Imagina, o que eu lembrei agora do Mário Sérgio Cortella. Cortella, ele fala o quê? Eu gosto muito daquela, não é exatamente isso que você tá falando, mas ele tem um quadro que ele fala do você sabe com quem você está falando, né? Sim. Você já assistiu esse vídeo, com certeza. Sim. Então, assim, é um pouco sobre isso, né? Sim. Você, às vezes, não tem nem o tempo de se expressar. Sim, claro. Né? Você já... isso também... a gente tem uma presença nas redes sociais. Muito se fala sobre isso também. Que as pessoas, elas durante os 3 segundos, que é o tempo que você consegue prender a atenção delas. Então, assim, as pessoas já pré-julgam em 3 segundos o que você está falando. Se você não conseguir se explicar em 3 segundos, deu. Eu vou te confrontar de alguma forma. Meu Deus, isso assim seria um pecado para a pessoa com deficiência. Porque a gente pode ser prolixo, a gente pode demandar vagarosidade na compreensão da pessoa ou naquilo que a gente vai falar. Diferente. É um timing diferente, é só um timing diferente. Entendeu? Quem tem uma pessoa mais velha na família, e eu tenho, e eu prezo muito por essas pessoas, especialmente por todos eles, né? Especialmente pelos mais velhos mesmo, né? O meu avô, tem uma postagem que eu fiz dele, e é só uma delas, porque eu preciso contar essa história enquanto ele ainda está aqui, vivo e lúcido para entender essa história que está sendo contada. Ele não compreende muito bem quando tem muita gente na sala. Ele tem uma hora que ele se esgota, eu preciso me recolher, porque ele não consegue se comunicar. E olha que ele consegue. Mas todo mundo com 95 anos consegue contar a história dessa forma. Então, assim, Espera só um minuto, eu perdi o fio da minha... Eu acho que você ia falar essa questão do ouvir e entender, né, a forma como... Na hora que você começou a falar, eu lembrei, meu avô morreu aos 92 anos. Sim. E um dia minha mãe falou assim pra mim: nossa, mas você é a única que tem paciência de ficar ouvindo as histórias do seu avô. Eu falei assim: sim, meu avô repete a mesma história 10 vezes. Tem histórias que eles se contradizem, inclusive. Sim. Uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. Sim. Mas eu adoro ouvir as histórias do meu avô. Eu curto aquele momento de estar ali com ele, né? Sim. Mesmo que seja verdade, seja mentira, seja devagar, seja repetitivo. Eu curto isso, né? E eu acho que é um pouco disso que você estava falando. Muito. Eu vou te falar, até aproveitar para te responder aquela pergunta que você fez sobre como que o café entra e de que forma que eu penso em formatar isso como projeto. Certamente, ao ver uma certa romantização do café, tem uma postagem que eu fiz inclusive com o Gabriel, que eu perguntei para ele o que é o simples do café, né? E ele fala: o simples do café é isso, é você tomar um café tradicional, tomar um outro café e ver. E aí qualquer um pode ver. Qualquer um pode sentir a diferença. Então, assim,
Se a gente problematizar demais, ou se a gente tornar muito complexo, poucas pessoas vão entender. Então a gente vai excluindo. E a sociedade está muito nisso. A gente vai fazer caixinhas excludentes para dizer que, se você entender, ou se você tiver, talvez, um dinheiro para comprar um café especial, muitos vão dizer que não, para tomar café especial não precisa ter muito poder aquisitivo. Não, mas tem gente, no Brasil a gente tem gente que passa fome. Que ela não tem dinheiro nem para comprar o café e passa o café e repassa aquele café que já foi passado. Eles falam de café passado, não falam de café filtrado. Isso é uma coisa que a gente... passar o café, né? Falam de passar o café. Isso aí, boa parte das pessoas não vai falar sobre o café filtrado. E eu não tô falando em não ter isso. Inclusive, é o contrário. Eu tava falando assim, como transitar por todos esses meios de forma respeitosa, respeitar a fala de cada um. Porque tem gente que vai falar de café de um jeito um pouco mais rebuscado, né? Mais técnico. Certo? Eu dei uma palestra agora há pouco, eu falei, não tem problema de ser técnico. Pelo contrário, a pessoa com deficiência ela precisa ser tida como um profissional que sabe o que está falando. Mas se ele ainda está no caminho da compreensão sensorial que ele vai ter para ela, por que não fazer isso? A pessoa com mais idade, meu avô, por exemplo, e meu pai trabalha desde 17 anos. A história da família, vamos falar assim, começou há mais de 100 anos. Só que a gente não está falando aqui de tradição no mau aspecto da palavra. Até porque hoje em dia isso é meio mal visto. A tradição é uma coisa meio mal compreendida, né? A palavra tradição, né, ela é mal compreendida. É, mal compreendida. Mas assim, é um legado e uma tradição que eu tenho que carregar. Eu respeito a todas as pessoas que fazem parte disso, mas ao mesmo tempo eu tenho que também entender o que está sendo falado, qual é o termo que está sendo utilizado. Isso tem a ver com a tua pergunta lá no começo, né? Não é exatamente o termo que é utilizado, mas é a forma como você vai lidar. Até porque, por exemplo, você vai perguntar para uma pessoa de idade, ou até mesmo para mim, que eu passei quase 10 anos fora de São Paulo, fora de uma cidade grande. Eu morei muitos anos na fronteira com o Uruguai. Era o interior do interior do interior, para aprender com as pessoas mais simples e ter uma vida mais simples. Eu era mais simples. Eu tinha uma vida que eu eu só precisava de um lugar para me esquentar, entendeu? Eu precisava me alimentar. Eu trabalhava vendendo café também. Torrava café, já comecei a torrar café, né? Na verdade eu comecei a torrar café em Santos, né? Na época da classificação de café. Você é um mestre de torras. Então. É sim, Marcelo. Então. Até por uma questão de ser inclusivo naquilo mesmo porque eu sou essencialmente inclusivo. Eu sou essencialmente assim, tudo que eu faço ele tem que ser inclusivo. Porque a pessoa, você, por exemplo, na hora que eu falo, você tem que ter tolerância para entender as minhas questões, a minha limitação. Assim como teoricamente todo mundo deveria ter, né? Sim. Eu não me denomino mestre de torras porque eu estaria excluindo todo mundo que torra café, inclusive a mim, de uma forma tanto mais... a mim, certamente, no começo era assim, de uma forma mais artesanal. E todo mundo que torra café de uma forma mais artesanal. Seja no fogão, seja no torrador bolinha, seja na fogueira. Uma das formas que eu aprendi a torrar foi o café na fogueira. A gente tem, inclusive, com o pessoal lá Esquilma, que seriam os meus parceiros no Rio Grande do Sul, que eles são uma cervejaria e cafeteria lá no Rio Grande do Sul, na fronteira. E eu torrei lá na fogueira. A gente tinha um tacho de cobre que eu utilizava como os antigos faziam. Porque o torrador, quantos anos... O pessoal, eu fui na Probat lá em Brasília, mas eu não me recordo quando foi o primeiro torrador. Porque eles chegaram a falar, porque eu acho que a Probat foi um dos primeiros torradores domésticos que se tinha, né? Menores, né? De menor tamanho. Mas assim, eu estaria excluindo todos eles, falando que existe uma necessidade de você ter uma insígnia como mestre de torra para você torrar café e você saber torrar café. Sabe como eu aprendi a torrar café? Pelo olho, pelo cheiro, pela noção do ouvido. Mas olha só, não é nenhuma questão de inclusão nem nada disso não. Hoje eu estava falando sobre esse assunto.
porque ontem nós tivemos uma palestra com 2 produtores aqui da região. Sim. Um é o Café Minelis, Certo. tá? Eles têm as fazendas, a produção, a torrefação, eles têm turismo de experiência, eles têm a cafeteria. E o outro é o Sítio Maé. O Virgílio, ele e o pai dele fazem a produção do café, a plantação, a produção e a torrefação. E é uma torrefação mais artesanal. A gente estava até brincando, porque ele é muito engraçado e ele mesmo fica falando assim: ah, porque o Cláudio do Minelis é o Nutella, eu sou raiz. Né? Mas eu virei para ele e falei assim, a primeira vez que eu visitei um sítio, eu falei assim: nossa, como que você chega a um café tão bom, né, com esse torrador aqui? Ele falou assim: no olho, no cheiro. Sim. Então, assim, ele não tem ali software, Sim. ele não tem, né, uma máquina de torra gigantesca, mas ele faz um café muito gostoso. Então, assim, eu acho que são realmente, assim, situações diferentes, Claro. com resultados excelentes. Exatamente. Né? Eu acho que é por aí. Vem em cozinha, que é uma forma... Não sei, desculpa se eu estou te interrompendo. Não, de jeito nenhum, eu já tinha finalizado. Obrigado pela sua contribuição, inclusive, porque eu consigo fazer eu gosto muito de dar exemplo, né? Por exemplo, pensa na cozinha. Não tem uma forma de a gente cozinhar, que nem a cozinha da avó, que vai ser por exemplo, numa panela que às vezes não é muito adequada para um Masterchef, por exemplo, mas ela vai ser uma comida excepcional. Claro! Então, por quê? Porque você tem que ter esse espaço para tudo. Você já viu feijão feito no fogão a lenha e feijão feito na panela de pressão? É uma diferença... Oh. Não é que tá. Dá o valor pra tudo. Sim, é tudo, né? tudo tem seu valor. Quanto tempo você faz um feijão na panela de pressão? Talvez você não tenha tempo e nem estrutura para fazer um feijão no fogão a lenha. Eu mesmo cheguei a participar de construção de fogão a lenha lá no Rio Grande do Sul, porque era uma fazenda mesmo, tá? A gente chegou a construir fogão a lenha, chegou até a fazer casa lá no Sul. A gente eu participava ativamente da construção de casas lá. Inclusive, essa foi uma época muito importante, porque eu aprendi muitas sabedorias na construção de casa. A sabedoria que é passar de geração para geração. Essa sabedoria antiga, essa tradição no bom sentido. Né? E a gente certamente tem que ter espaço para fazer um fogão a lenha. Mas todo mundo tem espaço. Como é que você vai ter em Brasília um fogão a lenha? Todo mundo tem espaço para fazer isso? Exatamente, no apartamento, na casa, não tem como. Muitas vezes não tem. Então, vamos falar do café? Vamos falar do café, sim. Bom, o Prato Café, inclusive, na verdade, ele surge a partir do momento que eu vou trabalhar com café e eu tenho deficiência. Você, teoricamente, você vai falar que desde que eu comecei a trabalhar em café, oficialmente falando, há 15 anos atrás, ou até mesmo quando eu nasci, eu brinco que ao invés de ir para férias da família na praia, sabe, eu ia para fazenda de café. Você ia para fazenda andar lá? Não, porque meu pai, ele ia muito para fazenda de café. Ele trabalhava na indústria na época. E ele sempre gostou muito. E ele fala com uma paixão enorme, da mesma forma que eu vem naturalmente em mim também. Assim, eu falo com muito prazer sobre isso. E ao invés de ir pra praia, eu ia pra fazenda de café com meu pai. Não a dele, né? Mas pros amigos dele, enfim. Eu frequentava, eu brincava entre os cafezais. Era isso que eu fazia. E não era trabalho de escravidão infantil, hein, gente? Não era. Era diversão, pelo amor de Deus. Era prazer, diversão de menino. Era prazer e diversão de menino, exato. E assim... Então, teoricamente, o projeto começou comigo. Eu fui o primeiro paciente desse projeto. Eu fui o primeiro integrante desse projeto. Porque antes dele ter nome, ele já existia. E aí, o que aconteceu? Qual foi o clique? Quando eu estava no hospital, que eu tive aquele momento de que eu precisei entender... Eu precisei fazer as pazes com o meu psicológico. Por você e pra você, né? Pra mim, eu era o primeiro. Eu era o primeiro beneficiário disso. A gente não tem aquela frase, primeiro bota a máscara em você, depois você vai botar em outras pessoas? Isso. Mas se você não tiver a máscara em você, você não consegue botar em outra pessoa. Então, assim, primeiro por mim, eu precisava fazer aquilo. Então, eu precisava construir algo daquilo. Aí eu
tem um podcast, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno também, que conta muito sobre isso. Ronaldo Fenômeno, olha só o que a gente pode, o quanto a gente pode, de repente a gente vai ver um podcast de futebol? Não. Sobre resiliência e sobre não só batalhar por superar um obstáculo, mas esse ensinamento de que você pode fazer muito com aquela deficiência que te acomete, ou aquela questão que te acomete. Transformar em algo melhor. Assim, o que eu aprendi foi que na vida a gente não vai deixar de ter rasteira, assim, de receber uma rasteira. Não mesmo. A diferença tá em que você consegue levantar com tranquilidade ou até com rapidez, em alguns casos, mas a questão não é com rapidez ou sem rapidez, né? A pessoa com deficiência, muitas vezes ela não vai ter rapidez. A pessoa com mais idade também não vai ter rapidez. Essa não é a questão. É você conseguir olhar para isso de forma a você falar assim, legal, eu agradeço aquilo que aconteceu comigo, porque sem isso eu não ia conseguir me fortalecer e ser o que eu sou hoje. Então, esse agradecimento pelo aquilo que aconteceu pode ser romântico, pode parecer até meio clichê, mas não é. Eu juro que não é. Mas é essa palavra que você falou algumas vezes aqui. É isso que é resiliência. É isso. Nem todo mundo consegue renascer das cinzas, virar fênix assim de uma hora para outra, né? E não tem problema se outros não têm. Essa que era a questão, isso foi o que me bateu. Porque naquela época, você imagina que eu fiquei quase 2 meses no hospital, eu fiz 2 cirurgias. Então, nas 2 foi mais ou menos isso, tá? A primeira foi menos invasiva, eu fiquei com menos sequelas. A segunda, assim, eu tive muito, porque eu tive morte de alguns tecidos, tá? Cerebrais. Inclusive, por isso que eu precisei na neuroplasticidade, para poder reativar esses tecidos e reaprender certas coisas, tá? Se eu tive essa facilidade da resiliência, de ter essa compreensão do que eu estava fazendo lá e do que eu poderia fazer por conta dessa atividade cerebral que eu tive essa facilidade química. As pessoas ligadas à área da saúde ou da área biológica vão saber bem o que eu estou falando. Porque isso não é uma coisa que eu escolhi ter. O Down, síndrome de Down, por exemplo, e as neurodivergências como um todo, também elas não são culpadas por terem algum tipo de deficiência química, entendeu? Assim como a gente pode estar estafado ou estressado, a gente também está com o nosso nível de cortisol mais alto. Não porque a gente... eu vou escolher ter um nível de cortisol mais alto. O cortisol atrapalha na sua cognição. O cortisol, ele sobe com você dormindo. E em excesso. Porque ele também pode te ajudar a você ser mais focado e em alguns momentos utilizar isso que você não teria naturalmente. Então você precisa, por isso que muito TDAH, por exemplo, ele faz muita coisa em última hora. Alguém que tem algum TDAH ou tem algum contato com o TDAH sabe que eles conseguem fazer as coisas meio que de última hora, porque é de última hora que o cérebro expande, dá aquela hipereletricidade, você consegue até perceber que formigamento no crânio mesmo, que você consegue perceber, isso que tá acontecendo agora. Abriu, né? Abriu. Desvendou. E aí você consegue, fazer coisas que você não conseguia fazer antes porque você procrastinava, porque você consegue fazer as coisas, às vezes, aos 45 minutos do segundo tempo por causa disso. Mas, gente, isso é químico. Isso é difícil você controlar. Se você não tem, por exemplo, tem muita gente que vai usar o fármaco. Tem muita gente que não vai usar o fármaco, vai utilizar as plantas naturais, ou vai utilizar o chás, que ajudam bastante para a pessoa que tem ansiedade, por exemplo, para acalmar. Porque você acalmar, você consegue... é isso que eu preciso fazer. Ou é isso que eu estou com dificuldade. Ou muitos vão dizer assim que você vai conseguir progredir olhando mesmo para as suas dificuldades, né? Você se recentraliza, eu acho. Se recentraliza. Essa característica, você brincou comigo por ser virginiano no começo. Essa característica de você perceber e ser muito detalhista vem do ser virginiano. Então, olha só esse bolo todo. Eu sou detalhista, eu passei por uma cirurgia e eu tenho uma capacidade cerebral de ativação cerebral
que me ajudou a me recuperar e ter neuroplasticidade, que não era uma coisa que todo mundo teria. Meu cérebro ele foi fazendo essa construção que nem todo mundo consegue fazer. E assim, eu não falo que é minha, entendeu? Por isso é um projeto. Por isso que o projeto não é meu. Eu criei o projeto e eu falei, vamos junto. Porque a resiliência e o detalhismo do virginiano, a resiliência que eu tinha como personalidade pessoal, né? Uhum. Não era uma coisa que era somente minha. Ela veio a mim, eu nasci com ela. Então, que mérito que eu vou ter tendo ela, entende? Se eu tenho essa capacidade, por que não estimular outros terem? Uhum. Se outros estão com depressão nas suas casas, ou não conseguem lidar... Por exemplo, tem uma colega minha, que é de uma ONG chamada Empresto Minhas Pernas, lá da Baixada Santista, de Santos, que ajuda o pessoal que é cadeirante. Uhum. Não vou falar o nome dela, porque não é muito adequado, mas se ela quiser eu posso abrir a história dela, mas uma parte do que ela falou é sobre a dificuldade que ela tinha de encontrar a deficiência dela, de entender e de abraçar essa deficiência dela. Ela ficou num tempo, e até hoje ela tem, de falar, eu tenho deficiência, e ela é cadeirante. E por que não? Se ela tem essa dificuldade, por que não eu ajudar ela a, sair um pouco disso? Aceitar, né? Porque ela é linda, por exemplo. Uhum. Por que não entregar isso? Ela é linda, bem articulada, super inteligente. Ela tem essas vocações, ela tem essas qualidades que vão sair naturalmente dela, ela tem essa limitação. Gente, por que não a gente conseguir acolher todas elas? Eu vou te ajudar com isso que eu tenho facilidade. Ou eu vou te trazer o que eu tenho facilidade, sim, mas eu vou te trazer também as minhas deficiências. Porque eu não escondo das pessoas que eu tenho as minhas deficiências. Então eu vou pedir ajuda para eles. No começo da palestra, por exemplo, olha, pessoal, eu posso me embananar um pouquinho porque é uma deficiência neurológica. Por mais que eu consiga me expor, porque eu tenho também como característica pessoal conseguir me comunicar, e eu sou, mesmo não tradicionalmente sendo, né, eu não sou formado na área de humanas, uhum. Porque, diga de passagem, eu não consegui me formar em letras em nenhuma delas, porque eu tenho neurodivergência e muitas pessoas que têm deficiência têm dificuldade de entrar nessa caixinha do academicismo, uhum. E conseguirem se formar naquilo, tá? Isso é uma questão muito importante, apesar de eu achar muito... Eu tirar o chapéu para quem consegue. Você falou muitas aí, você não generalizou, porque tem muita gente que consegue. Também, né? E eu tiro isso é um mérito muito legal. Muito legal. Nossa, se a pessoa consegue com borderline, ou ser bipolar, ou conseguir ou até mesmo sendo autista, ou tendo Down, ou tendo TDAH, e conseguindo... E não tem nenhuma dessas coisas, mas conseguindo igual, porque a gente pode ter limitação que não seja essa. Você falou de algumas coisas, muitas vezes, dessas outras exclusões, né? Dessas outras formas, outras limitações que acometem a gente. Como, por exemplo, a questão financeira, como, por exemplo, a questão familiar. Às vezes, estereótipos, né, que a sociedade coloca, né? Às vezes não é assim uma limitação assim, são estereótipos que a sociedade desenha. E aí você tem uma exclusão ali. Uma exclusão. É um caso de exclusão. A gente pode ser excluído de várias formas. Eu não sei se a gente provavelmente vai terminar, mas eu vou usar uma frase que eu uso muito. Eu parafraseio o Paulo Freire. Uhum. Longe de mim, eu não chego nem na unha do pé dele. Mas ele fala que... posso estar errado. Vamos lá. Uma educação opressora, o sonho do oprimido é ser opressor. Ok? Eu parafraseio ele, mas mudando um pouco da educação. Eu digo da sociedade. Uma sociedade opressora, o sonho do oprimido é ser opressor. Eu digo isso por quê? Porque a gente vive uma agressão a todo momento. A gente vive uma opressão a todo momento. A gente vive uma sociedade... A opressão ela tem muita conotação política. Uhum. Mas não é isso que eu estou dizendo agora. Uhum. Também o político, mas o político ele vem depois. Uhum. Humanamente, a gente... Comportamental, né? Comportamental. A gente, até essencial. A gente pode não se comportar, mas a gente pode pensar numa coisa, às vezes, desrespeitosa. Contra nós mesmos. Uhum. A palestra que eu dei é sobre empreendedorismo inclusivo. A gente primeiro precisa empreender em nós mesmos. Uhum. A gente precisa se empoderar primeiro. Todo mundo que consiga sair de uma barra, de alguma situação...
especialmente as mulheres, eu tiro meu chapéu também para essa comunidade feminina que vai falar sobre empoderamento bastante. Isso eu não vou falar muito sobre isso, porque isso não é o meu lugar de fala, mas eu vou incluir. Tem a Thay, que é barista do projeto, a própria Jéssica, que é uma barista, é uma parceira, dona do Bela Toast Café, que é a primeira empreendedora com síndrome de Down do Brasil. Tá? Então, sim, certamente ela pode não falar e nem conseguir falar tão bem sobre a questão do empoderamento feminino, mas ela é, sim, uma baita empoderada, né? Então eu não vou falar muito sobre isso porque existem os lugares de fala. A Thay é de São Paulo? A Thay é de São Paulo, então o projeto ele vai ter mais força em São Paulo porque eu estou lá e porque foi ela tá à frente da cafeteria. Não. Quem tá afim da cafeteria é a Jéssica. A Jéssica, tá. A Thay, ela é uma barista, tá. Então ela trabalha como barista, tá? E ela ministra, ela já fez oficialmente a primeira aula, fechada não, aberta, porque a gente já teve muitos treinamentos, inclusive eu treinei muitas vezes a Jéssica e o Fih a mexerem na máquina de café, especialmente as automáticas, para irem para eventos. Então hoje, por exemplo, uma coisa que a gente já consegue fazer é participar dos eventos servindo café, então serviço de café inclusivo. Legal. As pessoas que servem café são realmente baristas, mas elas são inclusivas. Legal demais. Elas são, e aí o evento ele é acessível. E aí uma empresa que faça, sei lá, vamos falar, uma empresa que venda guarda-chuva, que queira fazer um coffee break lá, e aí ela contrata o projeto para dar esse serviço de café no coffee break deles. E a gente certamente vai dar um super colorido, vai ajudar a agregar valor para aquele produto, com certeza, né? Mas assim, mais do que isso, né, vai chamar atenção para essa questão. E como eu falo, eu gosto de fases de efeitos. Como eu falo muito sobre causar por uma boa causa. Isso foi uma coisa que, eu não sei se alguém mais fala isso, mas foi o que, a princípio, que eu criei isso. Essa coisa de causar por uma boa causa. Eu falo às vezes até para poder me entender o que eu tô querendo expor. Mas o projeto e nada do que eu fiz é meu. Muitas vezes a gente tava conversando sobre o projeto. O projeto do... Não, o projeto não é do Marcelo, pelo amor de Deus. Eu só, sei lá, me deu um estalo e eu criei. Condutor. Só, sei lá, aglutinei as coisas acontecerem, entendeu? E a gente... Aí não sei quem que... Né, vou respeitar todas as espiritualidades, todas as crenças, mas assim, nós não somos teoricamente muita coisa. A gente, primeiro que as características que a gente tem, também a gente não escolheu eu vou escolher ser detalhista, vou escolher ser resiliente. Não é bem assim, você pode até treinar. Você pode lutar contra os problemas, mas você tem a característica. Né? Tem o Kaizu, que é um dos nossos integrantes do projeto. Ele tem um projeto também muito legal no café, assim, na parte dele, mas ele fala muito sobre o Ayrton Senna e sobre o André Agassi, que eram duas pessoas que tinham... o Ayrton Senna, ele tinha medo de chuva. Não, medo não. Ele andava mal na chuva. Ele andava mal na chuva. Por que o Ayrton Senna é conhecido hoje? Além de ser ter sido um grande piloto e um grande nome do Brasil no exterior, inclusive, ele era muito capaz em dirigir na chuva. Por quê? Porque era a grande dificuldade dele. E aí ele treinou, e aí ele conseguiu. Talvez a maior facilidade dele era ter resiliência. Porque dirigir na chuva não era uma delas. E aí ele acabou sendo muito bom naquilo. Mas não dizem que a gente se torna excelente naquilo que a gente faz repetidamente? Repetidamente. No caso da pessoa com uma certa deficiência, ou no caso de muitas personalidades, a gente faz o que a gente faz, que a gente aprendeu a fazer repetidamente. Isso. Mas a gente tinha uma dificuldade que nos impulsionou para isso. Sim. Então, se a gente pensar, vamos transportar isso para a deficiência. Será que ela não é... Se você tem uma deficiência na fala, por exemplo, eu tenho uma deficiência na fala, mas eu vou me esforçar para que eu fale isso, até porque eu tenho certeza que estar aqui é não só uma representatividade para esse lugar de fala, mas também eu tenho certeza que vamos dizer assim, eu tenho a obrigação de fazer isso, porque se eu falo, eu tenho a obrigação de tentar falar, cobrar de mim mesmo, porque eu tenho certeza que muitos que não estão conseguindo, que não falam, por exemplo,
que têm uma dificuldade em moralidade, gostariam de estar nesse lugar para falar. E eu vou trazer essas pessoas que não falam para fazer alguma coisa. Ou eu vou trazer uma pessoa com uma deficiência intelectual, por exemplo, como a minha, para falar, para participar de alguma coisa, para se capacitar, para se empoderar. E é mais ou menos o que a gente quer entregar. O Projeto Café Inclusivo, ele não é somente destinado a trabalhadores de café. Nós utilizamos o café como ferramenta para falar da inclusão. Entende? Porque o café, ele é um convite. Essa é uma outra coisa que também me fez pensar um pouco. Porque tem storytelling, mas assim, essa contação de história não é viajada, não é uma coisa que sei lá, que eu criei, inventado. Não, ela realmente existe. Até eu tenho dificuldade em falar, não, mas peraí, isso que existe eu preciso colocar, talvez de alguma forma que as pessoas consigam compreender. Mas assim, o Projeto Café Inclusivo, ele justamente, daqui a pouco vem, ele vai falar desses, vamos dizer assim, desses lugares, para eles trazer essas pessoas para participarem, mesmo com as suas deficiências. Eu tenho essa deficiência. Vamos lá, vamos criar uma estrutura para isso, para que a gente possa trazer isso de alguma forma para a comunidade, ou para a sociedade, ou por caso de uma empresa contratante, ou para as pessoas que estiverem participando daquele momento. Eu lembrei agora. Convite. Oi? Convite. Um convite. Eu estava falando, na verdade, como que isso pode ser como o café pode ser uma ferramenta de inclusão. É que o café, ele é... Vocês tomam café, os dois? Tomam café, né? Eu tô falando, muito. É uma pergunta retórica, porque eu sei que vocês estando aqui tomam muito café, né? O café, a gente convida uma pessoa que a gente não gosta para tomar café? Não. Normalmente a gente liga café o quê? É um momento prazeroso. Sim. Concorda? Socialização, ou não, ou momento só meu. Pode ser um momento só seu. Socialização consigo mesmo, né? Isso, você se entender, você olhar a sua semana, o seu dia, pensar... Me organizar, estudar, refletir. Ele é muito produtivo, né? Demais. Ele é um convite a ser produtivo. Só que ele é um convite à sociabilidade também. Sim, né? Muito. E ele é democrático. Porque a gente bebe café, independente de a gente estar bebendo um café no hotel 5 estrelas, numa viagem super, hiper estruturada, como também, às vezes, num momento, sei lá, um café passado num coadorzinho de pano, né? Daquela forma mais antiga. Mas a questão é que a prosa do mineiro, ela tá contida em todo lugar quando a gente bebe café. Entendeu? Mesmo quando a prosa é com nós mesmos. Então eu aproveitei desse terreno fértil para falar sobre a inclusão. Porque se ele é um ambiente mais democrático, por que não falar sobre a inclusão num ambiente mais democrático? Entendeu? Entendi. Por que não convidar todas as pessoas a beber um cafezinho? E enquanto a gente está bebendo um cafezinho, vamos falar sobre isso. Entendeu? Então tem muito a ver com o seu podcast, mas tem muito a ver também com todo mundo que pensa em café de alguma forma. Eu não bebo café. Será que eu posso fazer parte do Projeto Café Inclusivo? Pode. Claro. Porque o café, ele é só uma ferramenta. Sim, com todo respeito ao café, até porque assim, eu sou fascinado em café. O café, tá desde pequeno na minha essência. Corre nas minhas veias café também. Não é isso. Eu não estou dizendo que não é importante. Só que eu estou dizendo que quem teoricamente não faz parte dessa comunidade de cafezeiros, ele também pode falar de inclusão. Ele pode falar então vou chamar vocês para, sei lá, vamos ensinar as pessoas a falar sobre inclusão no meu meio de maquiagem, por exemplo. Eu acho que é ser propagador, né? Eu acho que mesmo que você não curta o café, você pode ser um agente. Sim, claro. Como você falou aí, você pode ter um salão de beleza, você pode ter uma empresa que não tem nada a ver com café, mas você pode ali trazer esse valor, né? E conscientizar as pessoas. Propiciar um momento assim, melhorar tudo nisso, tudo. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Sim. É o olhar, é a sensibilidade, é o envolvimento, né? O engajamento. Então, assim, eu acho que tá faltando isso.
Eu acho que o ser humano, ele precisa buscar ser mais humano, né? Parar de julgar e agregar. Eu acho que é por aí. Certamente. Né? Eu sempre, muito obrigado, assim, foi muito legal, porque mesmo que a gente tenha que resumir, a gente conseguiu falar bastante coisa. Eu acho que esse bate-papo nosso aqui merecia mais umas 3 horas. Mas não dá, a gente precisa encerrar aqui. Mas é por isso, eu agradeço porque eu acho que a gente conseguiu pincelar bastante as coisas. Mas é claro que a gente pode abrir vários flancos aí pra falar. Né? Porque, por exemplo, eu acho que é importante eu frisar, esse é o café do projeto. É um café real. Ele também é especial. Ele também foi feito a partir com essa mesma ideia, com essa mesma identidade. Então, se você for comprar, por exemplo, o café inclusivo, você não vai falar assim, eu estou comprando um café porque ele é de um projeto social, entendeu? Não. Ou eu vou fazer não, quer dizer, não que não seja verdade, mas não é a única coisa. Você de fato tá adquirindo um bom café. Não, assim como motivo. Exato. Né? Ou quando você for fazer um coffee break. Eu tenho uma empresa de X e eu vou fazer um coffee break inclusivo. E eu vou chamar o pessoal do projeto Café Inclusivo. Isso. Não é por causa disso, não é porque a gente está indo com baristas com deficiência que a gente precisa entregar um serviço mal feito, com uma máquina ruim, um café ruim, entendeu? A gente, isso é uma outra coisa, que a gente há muitas décadas acontece isso. O Ivan Barão fala muito sobre isso. Café com leite. A pessoa é meio café com leite, sabe? Ela precisa ficar relegada naquele espacinho dela. Não, a gente não tá em caixinha. A gente pode muito. E a gente não só pode muito, como a gente pode também ensinar a muitas empresas que estão por aí inclusive, a serem mais inclusivas. Porque o ambiente mais inclusivo para a pessoa com deficiência é para todos. Todo mundo ganha com a inclusão. Um funcionário com maior bem-estar, um funcionário mais feliz, ele certamente vai produzir mais. Isso reverte em números de produtividade para essa empresa, em lucro. Então, assim, a gente olha como uma pessoa com deficiência pode mudar esse mindset, essa visão. Nossa, gente, isso é um assunto muito louco. Outro plano. Você vai falando, vai me dando vontade de vir com mais dados aqui, mais ideias, mas assim... Você como acadêmica pode vir muito com esses dados. É muito bom. Eu acho que se a gente não conseguir fazer um novo bate-papo assim, ao vivo e a cores, a gente vai fazer online. Certamente, conte comigo. Conte conosco, Olha, eu queria deixar aqui o arroba para vocês seguirem. É o arroba tudo sobre cafés. Isso. A gente vai colocar aí na telinha para vocês. Guardem esse arroba, sigam, compartilhem com os amigos, compartilhem com todos. A gente precisa realmente estar unido aí e divulgar isso. Causar por uma boa causa. Nossa, Marcelo. Obrigado pelo espaço, foi um prazer enorme. Gratidão demais por você ter vindo aqui bater esse papo comigo. Eu adorei te conhecer. Tá? Eu também. Veja aí o que o nosso canal pode fazer, tá? Para colaborar com todo esse trabalho lindo. E tamo junto, tá? É isso aí. E vamos nos ver mais. Nossa, tenho certeza disso. Certamente, tá? assim espero. Muito obrigada. Pessoal, como eu sempre digo, o café sempre será a nossa melhor conexão. E olha que conexão foi essa aqui hoje. Adorei. Um beijo a todos. E se você gostou desse bate-papo, curta aí, tá bom? Deixe seus comentários, porque isso nos ajuda muito, né, Marcelo? Certo. E também perguntas ou questões, porque a gente é tudo um processo. A gente está aprendendo como que a gente vai fazer de fato a inclusão. Como a gente vai dialogar com todos esses lugares, esses espaços, né? Isso. E certamente o feedback de vocês é muito importante. A checagem é muito importante. Quer dizer, eu não entendi muito bem isso. Pergunta. Isso. A gente vai ficar feliz em responder para vocês. Isso. Seja pessoalmente ou seja utilizando a tecnologia a nosso favor, que é isso. Isso. Se quiser, manda lá pro arroba tudo sobre cafés ou manda pro Pode Pôr Café, que eu passo pro Marcelo, mando aí pra ele poder dar um feedback, dar uma resposta aí pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela audiência de todos e até a próxima. Até a próxima. Beijo grande.